Olá, meus irmãos, meus amigos, obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui no programa Estudo Bíblico da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 8 e hoje nós vamos estar estudando aqui o tema Edificados para a Morada de Deus em Espírito. Com certeza nós continuaremos aprendendo mais da Palavra de Deus e comigo está aqui o pastor Paulo Francisco, a missionária Ana Paula. E eu tenho certeza que se você ficar conosco, você vai ser alimentado pela Palavra de Deus, porque é isso que sustenta a nossa vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então nunca se canse de ouvir a Palavra de Deus, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós alimentamos a nossa fé. E aí, com a nossa fé alimentada, nós alcançamos os nossos objetivos, porque a fé é o firme fundamento. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique conosco em nome de Jesus. Olá, como foi dito, então o tema Edificados para a Morada de Deus em Espírito. Nós estamos estudando o livro de Efésios e o versículo-chave da aula de hoje é Efésios 2, 20 ao 22. Versículo 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que nós vamos falar hoje? Na aula passada, nós vimos como que os seguidores de Cristo, como os discípulos, eles tiveram que sair daquele mundinho fechado, exclusivista, o qual eles viviam, para se abrir para o Evangelho universal. Porque os judeus, a fé deles era uma fé exclusivista. Só que agora os seguidores de Cristo, eles precisaram abandonar os rituais, esse exclusivismo, para o Evangelho universal, para o propósito de Deus de levar a salvação para todo mundo. E esta aula de hoje, o que nós vamos ver? Acompanhando com essa novidade, que foi a formação da igreja, que é justamente a união dos gentios com os judeus, com a quebra desse exclusivismo, acompanhando esta novidade, nós vamos ter aí um novo conceito de templo. E é isso que nós vamos ver nesta aula, que surge com o cristianismo um novo conceito de templo e de adoração. Então vamos lá. O que é o templo para a antiga aliança? O templo é um lugar, uma edificação física num território. Aqui o templo de Jerusalém, morada de Deus, lugar onde Deus manifestava a sua glória. Especificadamente aqui no lugar Santo dos Santos, aqui dentro tinha uma cortina imensa que separava o lugar santo, que só os sacerdotes podiam entrar, e depois da cortina tinha um lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar. É ali no lugar santíssimo que se manifestava a presença de Deus. Era um local de adoração. Vinham judeus do mundo inteiro para adorar aonde? No templo de Jerusalém. O que era adoração? Você trazia um animal que seria imolado para a expiação do seu pecado. Então o conceito de templo é uma edificação física num determinado local. É um local de adoração, é um local da habitação de Deus, onde Deus manifestava a sua glória. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com o sangue do holocausto aspergido em cima da arca, e ali a glória de Deus era manifesta. Então, esse conceito e outra situação também. O templo judaico, ele era um templo exclusivista, como nós vimos. Os gentios, eles estavam excluídos de todo
o ritual que acontecia dentro do templo. Essa ideia de templo como a morada de Deus, manifestação da presença de Deus, ela, com o cristianismo, vai sofrer uma mudança. E uma noção revolucionária de templo vai surgir a partir dos seguidores de Jesus Cristo. Aqui, quando Cristo, quando ele morreu, o último suspiro de vida dele, quando ele morreu, o que aconteceu? Aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo. O véu da separação, ele foi rasgado. Depois nós vamos ler no Novo Testamento a interpretação desse episódio. O que representou este véu rasgado de alto a baixo? Representou que agora todos têm acesso ao lugar santíssimo, ao lugar santo dos santos. Mas esse lugar, que é onde era manifesta a glória de Deus, ele não é mais no templo. Aonde que está agora esse lugar santíssimo? Aonde Deus se manifesta? Onde é agora a morada de Deus? A manifestação da glória e da presença de Deus? Não é mais no templo. E aí nós temos um novo conceito de santuário, um conceito revolucionário, um novo templo para uma nova humanidade de alcance mundial, onde todos, independente de qualquer etnia, gênero, todos, como nós lemos lá, estudamos em aulas passadas, agora têm acesso a esse lugar. Tanto os gentios como os judeus, todos têm um livre acesso ao Santo dos Santos. E onde que está agora este templo? Nesse novo conceito de templo, ele não é mais o templo físico em um determinado lugar, mas ele é uma construção, ele não é uma construção material, mas um edifício espiritual. Ou seja, o templo é todos aqueles que estão em Cristo. Você é o templo, os fiéis, o fiel, ele passa a ser o lugar santíssimo. Olha que ideia extremamente revolucionária. Agora o seu corpo, você é a morada de Deus através do Espírito Santo. É o seu corpo que é o templo do Espírito Santo. Missionária, esse tema é muito bacana, muito forte, né? Porque eu penso que a percepção dessa verdade, ela ainda não é real na vida da maioria dos cristãos. De saber que em si Deus habita. E se Deus habita, então veja bem, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos, privilegiados por isso, né? É algo assim que às vezes a nossa mente humana tem dificuldade de entender. Como que um Deus tão poderoso, como que um Deus tão santo, tão justo, tão perfeito poderia habitar em nós, né? Então esse é o milagre da graça de Deus, porque o Senhor ele faz isso, ele fez isso e continua fazendo isso através do sacrifício de Jesus, porque o Senhor ele não olha para as nossas limitações, fragilidades, porque se Deus fosse olhar para as nossas condições de, vamos dizer assim, de nós sermos o templo de Deus por nós mesmos, termos essa capacidade de receber Deus em nós, né? Mas acontece que o sacrifício do Senhor Jesus, né? Ele preparou uma forma, um formato, um modelo que Deus olha para nós, mas através de Jesus, né? Porque nós fomos resgatados por Jesus. Então quer dizer, o favor de Deus para nós, ele passa por Jesus. Então por isso
Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, que é Deus conosco, né? E hoje então confirmando essa palavra, que nós somos, né, um edifício espiritual, somos morada de Deus. Então veja bem, você, meu irmão, meu amigo que está aí acompanhando, que privilégio é você ter Deus morando em você, né? Você lembra daquela passagem quando o Senhor Jesus aparece para os discípulos de Emaús ali, logo depois que ele ressuscitou, né? E os discípulos estavam ali, não reconheceram Jesus. Só que depois que Jesus desapareceu ali diante dele, eles diziam um ao outro, né? Porventura não ardiam os nossos corações quando ele falava, né? Então olha que maravilha que é a presença de Deus. Por isso nós hoje, né, temos esse privilégio de termos a presença de Deus em nós. Você que aceitou o Senhor Jesus de todo o teu coração, entregou sua vida ao Senhor Jesus, né? Reconheceu o Senhor como Salvador, você é templo de Deus, você é morada de Deus, né? Esse é o privilégio. O irmão Chico comentou um dia, né? Vamos nos imaginar indo para a eternidade, lá vamos encontrar com os patriarcas. E aí nós vamos perguntar: nossa, Moisés, como foi atravessar o Mar Vermelho? E aí, Abraão, como foi o momento lá do sacrifício de Isaac? E que Deus bradou. E aí eles vão olhar para nós e vão perguntar: e como foi ser a morada do Espírito Santo? Olha só, é um privilégio da nova aliança que os do Antigo Testamento não tiveram. E o Espírito Santo, ele não vem visitar, faz morada. Ele faz morada. Glória a Deus. Não é como no Antigo Testamento que ele vinha, usava os seus profetas, mas não era a morada, era uma visitação. Agora não, agora nós somos o novo tabernáculo, a morada. Paulo, ele fala aqui, no versículo que nós lemos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. A palavra grega que ele usa, templo santo, é para se referir ao lugar santíssimo. Então nós somos hoje esse lugar santíssimo. Então olha que privilégio que nós temos, né, na nova aliança. Aqui, Efésios 2:22, que nós lemos, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E Jesus Cristo já tinha falado: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que verdade mais sublime, né? E esse novo conceito de templo traz juntamente consigo um novo conceito de adoração, que nós comentamos em aulas passadas, que a mulher samaritana, o que era adoração para ela, assim como era para os judeus? Eu vou no templo levar o meu sacrifício, que é o animal que vai ser expiado pelos meus pecados. E quando ela pergunta para Jesus: onde que eu vou adorar? Em Jerusalém ou em Gerizim? Qual que é o lugar correto? E aí Jesus já pronuncia esse novo conceito de adoração, quando ele fala: não é em nenhum lugar nem outro, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, agora ele está querendo dizer o seguinte: não é a adoração, não é você ir ao templo adorar. Na antiga aliança, o crente ia até o local da adoração. Na nova aliança, o local de adoração somos nós. Se nós somos o templo, então nós somos o local de adoração. Que maravilha. E qual que é o sacrifício que nós hoje temos que apresentar? Sabe qual é o sacrifício? Agora ninguém mais vai pegar um animalzinho para ser imolado. O sacrifício atual é agradar a Deus. Olha o sacrifício. Como Paulo diz aqui, vós também, Pedro,
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o nosso sacrifício de adoração é agradar a Deus. E muitos têm uma visão errada sobre a adoração. O que quer dizer como adoração? Eu quero ser agradada. Eles acham que adoração é isso. Então eu vou prestar o meu culto porque eu quero ser agradada. Mas a adoração, o foco não é nós. A adoração é agradar a Deus. O foco é Deus. Nós temos que entender isso. Por isso que o sacrifício é agradar a Deus. O foco não é você, porque o que mais tem hoje, né, pastor? Quantos vêm ao culto querendo o quê? Ser abençoado, bênção, né? Se sentir bem, ser agradado, mas não é isso. Adorar é você agir, e não é só vir ao culto, como nós vimos ali. Se o lugar santíssimo é você, então a adoração ela é constante. A tua vida é uma vida de constante adoração, em agir de modo a agradar a Deus. Glória a Deus. E é importante isso que o missionário citou, o fato da pessoa às vezes ir até a igreja para receber algo que agrade a ela, né? Algo que traga talvez algum benefício para a sua vida, para a sua família. A gente nota que o ser humano, de um modo geral, tem uma preocupação muito grande com a sua vida aqui na Terra, com o seu bem-estar aqui na Terra, com o seu modo de vida aqui na Terra. E a gente está falando aqui de coisas espirituais, né? A Bíblia ela nos remete, né, a coisas espirituais, ela nos faz pensar na vida pós a morte. E muita gente hoje está realmente desapercebido, ou se preocupa muito pouco, né? Não vai na igreja com esse pensamento. Não vai na igreja, olha, eu preciso ter um encontro com Deus, né? Eu preciso que a minha alma esteja conectada com Deus. Eu preciso realmente que o Espírito Santo habite em mim. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter, né? Que a gente precisa ir em busca disso. Principalmente quando nós adentramos ao templo, então a gente tem que ir com aquela mente, eu preciso ter um encontro com Deus. E como nós que aceitamos a Cristo já somos a habitação do Espírito Santo, então nosso pensamento tem que ser, eu preciso com que o Espírito Santo se alegre em mim. Quer comentar, pastor? Então, não, é interessante, eu estou até lembrando da música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Esse talvez seja o convite que nós temos que fazer para Deus. E quando você falou assim, hoje a nossa preocupação tem que se agradar a Deus, eu penso assim, quando a gente vai receber um amigo em casa, um amigo chegado, um parente, né? A gente talvez prepara a melhor refeição, prepara a casa, né? Arruma tudo para fazer ali uma boa recepção. Um amigo que nós temos. Agora, você tem o privilégio de receber Deus, o Espírito Santo, na sua casa, que é você próprio. Qual que é a atenção que nós estamos dando para isso? Será que nós estamos fazendo conta dessa visita, que na verdade não veio para visitar, veio para ficar? Será que nós damos o devido valor, né, na presença de Deus na nossa vida? Isso é uma pergunta importante, porque Deus está conosco, a sua palavra nos garante isso, né, através de Jesus. Mas qual que é a importância que eu dou para Ele? Qual que é, né, será que eu estou usufruindo, né, desse benefício de ter a presença de Deus comigo? Porque qual que é a intenção de Deus morar em você, Deus morar em nós? Qual que é a intenção? A intenção é não nos deixar só. A intenção é participar das nossas decisões, participar da nossa vida, das nossas escolhas. Então, imagine, eu pelo menos eu sou assim, não sei se vocês como vocês agem, mas normalmente quando eu tenho que tomar uma decisão mais vamos dizer assim, mais complexa, eu participo, às vezes a minha esposa ou alguma pessoa de confiança daquilo que estou tomando, porque eu me sinto melhor, mais seguro quando alguém participa daquela decisão.
né? Então é importante nós termos Deus conosco. E muitas vezes, muitas pessoas tomam as suas devidas opções sem consultar a Deus, que está ali do ladinho, pontinho, a dizer assim, olha, é só você fazer assim que vai dar certo. E a gente dispensa isso. Então é muito importante saber que Deus está conosco, missionário, é fundamental. Agora, o porquê que Ele está conosco? Qual que é o propósito dele estar conosco? Qual que é o propósito dele morar na nossa casa? Será que é para ser aquele inquilino indesejável? Sabe quando vem um parente da sua casa que não vai embora nunca? Você fala, oh meu Deus, como que esse pessoal vai embora? Para mim fazer o que eu quero. Para mim ficar livre para eu fazer o que eu quero, né? Será que Deus está te incomodando, né, morando na sua casa? Eu acredito que não. Eu acredito que para você é o melhor presente ter Deus na sua vida, na nossa vida, né? Então, mas só que nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida, tirando ali proveito, né, dessa companhia, né, do Espírito Santo, né, que está ali para nos orientar, nos aconselhar, nos convencer, né, através da palavra de Deus. Então, é uma maravilha isso. Outro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Aqui nesse versículo de cima, vós também como pedras vivas. Nós, desse edifício espiritual, nós somos pedras vivas. Então, como indivíduos, nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, e como igreja, nós somos pedras vivas que estamos edificando este edifício espiritual. E todo edifício, pastor, ele precisa de um fundamento, de uma pedra fundamental. Pedra angular ou pedra de esquina. O que vem a ser essa pedra angular e a pedra de esquina? Aqui, por exemplo, numa construção, na esquina dessa construção, precisa vir uma pedra muito grande, e desta pedra aqui, todas as outras vão se alinhar a ela, para ficar no prumo, para ficar alinhadinha. Porque se não for esta pedra principal, que toda construção antiga tinha, não sairia no prumo as outras. Ficaria fora de esquadro, fora de alinhamento. Então, Jesus Cristo é comparado com essa pedra de esquina, mesmo, com essa mesmo pedra que a coluna, né, missionário? É mesmo que a coluna hoje, para nós hoje, né? Antigamente as construções, eu estive em Israel e eu vi as ruínas das muralhas, das antigas casas, então era tudo de pedra, né? E é onde que a gente entende essa comparação, né? De Jesus ser a pedra principal de esquina. Mas hoje, para você e eu entender, nas construções hoje, né, normalmente nos cantos das construções vai uma coluna, né? Que é feita ali com cimento, com ferro, é da onde sai o reforço, a estrutura. O resto é só para preencher. O resto só faz volume, mas o fundamento mesmo, a estrutura está na coluna. Aqui também outro exemplo, no arco, por exemplo, essa pedra aqui que é a pedra fundamental, a pedra angular. Se você tirar essa pedra, o restante cai. É essa pedra que está segurando todas as outras. É a técnica de construção antiga. E Jesus Cristo aqui na Bíblia, ele é comparado a esta pedra fundamental, a esta pedra de esquina, na edificação desse templo espiritual. Então todos nós que somos pedras vivas deste templo espiritual, temos como fundamento Cristo e o que Ele revelou na sua palavra para os seus apóstolos e profetas. Por isso que nós lemos lá. Vou até voltar na leitura-chave da nossa aula. Edificado sobre o fundamento de apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, qual que é o fundamento desse templo espiritual? Como todo templo material tem uma pedra fundamental, o espiritual também tem, que é Cristo e a sua palavra, que não muda. Tirou Jesus, desabou. Desandou tudo. Por isso que lá em Mateus, né, 7:24 fala do homem
que edifica a sua casa na rocha, que é Cristo, e o homem que edifica a sua casa na areia, né? Aquele que ouve as palavras e as pratica, Jesus fala assim, é como o homem que edifica a casa na rocha, e quando vem o vento, vem a tempestade, corre os rios, a casa permanece para sempre. Aquele que edifica a casa sem Cristo, na areia, como está dizendo, primeiro vento que vem, a casa vai desabar, né? Então aqui é a condição para o crescimento, para a união da igreja, é estar alinhado com Cristo, estar alinhado com a sua palavra. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o ato de adorá-lo nas mais simples e difíceis. Quando nós falamos que agora nós somos o templo de Deus, nós não vamos mais no lugar da adoração, mas a adoração nos acompanha, ela é constante em nossas vidas. Então, em que momento que eu vou adorar? Eu vou adorar em quaisquer ocasiões. Eu pensando ali naquele ladrão da cruz, no momento mais difícil da vida dele, o momento mais agoniante ali de dor, de sofrimento, de humilhação, que era a morte que ele estava ali sofrendo na cruz, ele adorou a Cristo. E o que Cristo falou? Que ele estaria no paraíso, num lugar sublime, adorando a Ele. Então, se nós não adorarmos a Cristo em quaisquer circunstâncias, mesmo na dificuldade, então nós não somos verdadeiros adoradores. Se nós adoramos na bonança, nós também somos capazes de adorar na dificuldade. Por quê? Porque a presença de Deus nesse templo, ela é constante. A morada de Deus, ela está tanto na alegria como na tristeza. No momento que você estiver triste na sua casa, no momento que você for humilhado, no momento que você estiver numa situação de muita dificuldade, como estava ali aquele ladrão, você lembra que Jesus está em você através do Espírito Santo. Ali Jesus Cristo estava do ladinho dele. Hoje Jesus Cristo habita em você através do seu Espírito. E se Jesus está ali, se a presença dele está ali mesmo na dificuldade, é porque você é o templo. E templo é lugar de adoração. Então, adorar a Deus é em quaisquer circunstâncias. É nas pequenas coisas, é nas coisas simples da vida e nas coisas grandes. Então, é tanto na doença como na saúde, tanto na miséria como na fartura. É tanto na dor como na alegria. Em quaisquer circunstâncias, você é o templo, a morada do Espírito Santo. E Ele passa com você por todas essas circunstâncias. Por toda essa situação, o Senhor está ali. E o que cabe a nós? Adorar. Né? Adorar e adorar. Porque nós somos templo, lugar de adoração. Nós não temos outra opção, uma vez que somos morada de Deus, ou Deus mora em nós, ou nós mandamos Deus embora, né? Talvez é o que muitas pessoas fazem, né? Porque não entende talvez o momento, a circunstância que está passando, e aí faz talvez uma falsa interpretação da situação, dizendo assim, olha, se Deus estivesse realmente comigo, eu não estaria passando isso que eu estou passando, não é verdade? Então é onde que nós não podemos nunca colocarmos Deus à prova nesse sentido, porque nós temos que crer que, conforme diz a palavra, nós somos templo, e uma vez que nós entregamos a vida verdadeiramente a Ele, Ele só vai sair da nossa vida, missionária, se nós não desejarmos mais a sua presença. Olha para você ver como que é importante, você que fez um compromisso com Deus, né, com a sua palavra, recebeu o Espírito Santo, recebeu o Senhor na sua vida, Deus tem um compromisso de ficar com você por todo o tempo, a menos que você dispensar a presença de Deus, né? Não desejar mais a presença de Deus.
né? Porque eu acho que deve ser, acho que mesmo nós humanos, pastor, você quer ver coisa chata, é você ficar num lugar que as pessoas não querem que você fique. Imagina você visitar a casa de uma pessoa, ele abre a portinha assim, só aponta o olhinho assim, tipo assim, não vem aqui não, que eu... Você entendeu? É um negócio, desajeitado. Agora, quando você chega e as pessoas te abrem um sorriso, né, e ali compartilha com você as coisas, a vida toda, e você, né, e se envolve. Então isso é prazeroso, você fica horas e horas conversando, isso é prazeroso. Então imagine Deus, né, nós estamos tratando Deus muitas vezes assim como aquele visitante indesejável, né, que a gente não quer. Então, aí se coloca, vamos pensar na posição de Deus, como que Deus vai pensar, como que Deus vai se agradar da nossa vida, né? Então Deus, Ele está conosco e Ele quer estar conosco, mas é importante também, Ana Paula, que nós desejamos que Ele esteja conosco, que nós valorizamos a Sua presença, né? Independente da circunstância, independente do momento que nós estamos passando, que com certeza, se nós somos de Deus, temos o Espírito Santo, aquela situação, aquele momento difícil que porventura veio na nossa vida, né, não vai nos derrubar, não vai nos destruir, né? Pode vir o vento, pode vir as dificuldades sobre a nossa vida, mas nós cremos na palavra, como eu disse aqui em Mateus 7:24, que aquele que está em Cristo, ele suporta todas as coisas e permanece de pé. E com isso Deus também vai nos preparando, né? Vai nos amadurecendo, vai fazendo nós crescermos como templo de Deus, né? Para a promessa maior que é sermos conforme a medida e estatura de Cristo. Então, né? E como Deus faz isso, né? Como que Deus vai fazer nós ficarmos igual a Cristo, né? Sem nós passarmos por algumas situações, alguns, vamos dizer assim, alguns apuros aí que a gente precisa exercer a nossa fé, né? Então não desanime não, Deus está com você, enquanto você quiser que Ele está com você, pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Então olha lá, a responsabilidade acompanha a liberdade na adoração. Então, como nós vimos, esse novo conceito de templo, como casa espiritual que somos nós, de adoração, que hoje nós somos um local de adoração, é uma liberdade que não existia. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos liberdade de comunicação com o Pai. Nós chamamos Deus de Pai, algo que os judeus não faziam. Chamar a Deus de... Jesus chamava Paizinho, né? Olha a intimidade. Então nós temos agora liberdade na adoração, livre acesso ao nosso Pai. Mas essa liberdade, ela deve ser acompanhada pela responsabilidade, como já foi dito aqui. Nós já paramos para pensar que responsabilidade é esta? De sermos o templo, a morada do Espírito do Deus Altíssimo? O que o pastor comentou? Quando você recebe alguém importante na sua casa, você quer arrumar, deixar limpinha. Quem tem coragem de receber alguém importante com a casa suja? Não, você tem que deixar a casa limpinha, cada coisa no seu lugar, arrumadinha, com um lugar ali, o melhor lugar da casa onde você vai receber aquele visitante, vai dar o que você tem de melhor na tua despensa. E o Espírito Santo, quando Ele vem e fez morada na sua casa, como está a sua casa? Olha a responsabilidade que nós temos de estarmos constantemente limpando a nossa mente, porque essa morada, ela se dá aqui, nós somos o corpo como morada do Espírito Santo, mas é na mente, é aqui que está o nosso mundo. Então como que nós temos sido, será que nós temos sido responsáveis nesse tamanho privilégio, nessa bênção sublime que nos foi dada de sermos a morada do Deus Altíssimo, de hoje sermos o Santo dos Santos? Então a responsabilidade, ela tem que acompanhar essa liberdade. Então Paulo, nos primeiros capítulos de Efésios,
Ele fala do quanto Deus nos ama, de todas as maravilhas que Deus preparou para nós, das suas promessas, da sublimidade das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Mas depois ele começa a falar: mas em gratidão a todas essas promessas maravilhosas, a todo esse amor, a essa graça de Deus para com as nossas vidas, eu vou ser responsável nas minhas decisões. Porque essa liberdade, ela tem que ser acompanhada por uma responsabilidade. E a minha responsabilidade é agradar a Deus, sempre, acima de todas as coisas. Amar a Deus é fazer aquilo que lhe agrada. Então a aula, não sei se o pastor quer comentar mais alguma coisa. Não, pode seguir, pode seguir. Então a aula de hoje é essa, né? Que fique no nosso entendimento esse conceito revolucionário de tempo de adoração que surge na nova aliança, e esse tamanho privilégio que nós temos hoje de sermos morada do Espírito Santo, sabendo que essa adoração não é como antigamente, eu vou adorar no templo. Não, a adoração, ela está em você, você é o local da adoração. Então é uma adoração contínua, que independente das circunstâncias, o Espírito Santo, ele está ali com você, ele habita em você. E junto com essa liberdade, com esse acesso irrestrito que nós temos junto ao Pai, ao Deus dos céus, nós precisamos ter responsabilidade. Acima de tudo, essa responsabilidade que nos falta muito. Sabe por quê, pastor? Como você falou no começo, nós não atentamos para este fato. Você é a morada do Espírito Santo. O Espírito do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, habita em você, simples mortal, uma pessoa que é cheia de falhas, mas pelo sacrifício de Cristo foi-nos dado este privilégio. Glória a Deus. Mas infelizmente esse presente maravilhoso, que nós não atentamos para isso, e aí agimos com irresponsabilidade. Nós passamos o dia, o nosso cotidiano, e esquecemos: peraí, eu sou o local de adoração, eu sou o lugar santíssimo. Como está a minha casa? Porque o Espírito Santo está aqui. E a palavra do Senhor diz: não entristeceis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está em você, e ele se entristece. Então que nós tenhamos responsabilidade. Amém? Amém. Que maravilha esta palavra, este tema aí, meu amigo, meu irmão. A gente vê muitas pessoas se enroscar, até mesmo nas igrejas. Tem pessoas que às vezes vai numa igreja, vai em outra, né? E não achou Deus, porque está procurando Deus na igreja, né? E Deus, nós já vemos aqui hoje, você não procura na igreja. Deus tem que estar em você. Aí aonde você está, Deus está, né? Quantas pessoas preocupadas, né, com os cargos na igreja, com os destaques, né, com as evidências dela diante das outras pessoas, e com isso desperdiçando o privilégio, a oportunidade de ter Deus na sua vida, dominando como toda a sua vida. Olha, esta aula de hoje não serviu só para quem de repente está fora da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, pessoas que de repente parou, né, se entristeceu por alguma coisa, por alguma situação. Eu sei que isso é passível de acontecer, porque o ser humano, ele é falho, né? Quantas pessoas abandonou a fé porque foram decepcionadas por outras pessoas, até por líderes espirituais, por pastores, por obreiros, né? por um ministério, por outro ministério. Quantas pessoas foram decepcionadas? Eu até concordo que realmente tem pessoas que decepcionam mesmo as outras, porque o ser humano, ele é falho. Mas eu quero lembrar você
que essa palavra, este pacto, essa aliança que Deus fez, quando o véu do templo foi rasgado, se aboliu o sacrifício de animal, se aboliu a restrição que tinha de o acesso ao lugar santo, que era o lugar santíssimo onde Deus habitava. E Deus então pega e fala assim: agora não precisa disso, eu quero só um coração quebrantado e sincero para eu habitar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero um coração contrito, um coração temente, um coração que quer fazer a sua vontade. Deus só precisa disso. O Espírito Santo ele está procurando, naquele verso que você citou, quando o Senhor Jesus foi indagado onde se adorava, se era em Jerusalém ou em Gerezim, e o Senhor Jesus fala assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus, Ele procura. Sabe o que é procurar? Né? Procurar, pastor, é que parece que não é fácil. Não está fácil de achar. Parece que Deus chega e fala: eu quero habitar em você, e alguém está dizendo assim: não, eu não quero. Aí Deus vai no outro: olha, abre a porta do seu coração. Jesus está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só que Jesus está convidando, batendo na porta, e as pessoas às vezes, né, estão fechando a porta para Deus. Às vezes você toma uma decisão pelas suas próprias ideias, seus pensamentos ali, você toma a tua decisão e não diz para Deus: Senhor, me dá a tua direção. Nós temos esse direito, pastor. Eu tenho orado muito nesse sentido. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade, porque muitas vezes nós, nas nossas ilusões, nos nossos anseios materiais, a gente quer algumas coisas, mas Deus às vezes não quer aquilo para nós, pastor. E eu sempre digo: Senhor, aquilo que não for a tua vontade, coloca um impedimento na frente, porque o Senhor deu o livre-arbítrio para nós, não deu? Mas eu posso dizer para Ele: Senhor, mesmo que eu tenha o direito de escolher, eu não quero escolher, escolhe para mim. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu guia. Dá a direção, coloca um impedimento. O Deus que foi lá e quebrou os carros de Faraó, as rodas, para eles não alcançar o povo de Deus que estava na frente, é o Deus que pode fechar uma porta que de repente está abrindo para você, mas não é a vontade de Deus. É Deus que pode abrir uma porta que muitas pessoas querem fechar, mas Deus quer abrir para você. Verdade. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, saber que Deus, Ele nos deu esse direito, pastor, isso é muito, isso me, eu falo assim, eu fico com muita ousadia quando eu penso nisso, saber que nós, né, irmãos, amigos, irmãos, nós temos um Deus grande conosco. Não é um Deus distante, aquele Deus de ouvir falar. Olha, eu conheço um Deus de ouvir, né? Foi Jó que expressou, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço, que meus olhos veem o que Ele contempla, aquilo que Ele faz. Às vezes você não chegou nessa posição ainda, você já ouviu falar de Deus. Você vai na igreja, numa, noutra, sei lá qual, porque não muda nada, que nós estamos ouvindo aqui hoje, que não muda nada. Muitas vezes o lugar que você vai, o que muda é se você tem Deus dentro de você. Essa é a realidade. Ou fica aí querendo defender uma bandeira como defende um time de futebol. Torce para um time, então assim, o time, né, é só esse time que é bom. Aí é interessante, veja bem, meus irmãos, o outro time vai lá, compra os jogadores daquele time, leva tudo pro outro, e ele continua com aquele time, né? Como é que é isso? Que contradição, não é verdade? Você acha que Deus, né? Deus não é igual um time de futebol, não. Você tem o direito de verdade de ter Deus dirigindo a tua vida, você ter
o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, né? João escreve, né? Aquele que recebeu o Senhor Jesus deu-lhe o direito de ser chamado Filho de Deus, e nesse momento o Espírito Santo, ele toma conta dessa vida, né? E você passa a ser filho de Deus, né? Pela promessa, pelo sacrifício de Jesus. Então, eu queria, né, finalizando aqui essa aula tão maravilhosa, mas esse tema muito, muito importante, seja onde você estiver, seja a posição que você estiver, seja você a pessoa mais simples, a pessoa que não tem escolaridade. Deus, ele não desceu aqui para habitar nos que são formados, doutorados, PhD, né? Estudou em Harvard. Não! Isso não interessa para Deus. Deus não desceu aqui para escolher as famílias, né, de nome. Deus não desceu aqui para pegar os mais bonitos, os mais famosos. Não! O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por isso que é lindo, missionário, pastor, quando nós vemos Deus manifestar na vida de uma pessoa tão simples, né? Da sabedoria, que quando Deus se manifesta numa pessoa simples, a sabedoria de Deus invade aquela pessoa. Ela faz coisa que uma pessoa tão entendida, tão estudada não faz. Por quê? Porque é Deus. Deixa eu dizer mais uma vez para você, é Deus que faz a diferença na nossa vida, e é de Deus que nós precisamos, nós necessitamos de Deus, e Ele está ansioso para morar no nosso coração, na nossa vida, tomar conta da nossa vida. Eu até vou pedir depois, a gente tem um tempo limitado aqui, mas vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, para quem não sabe é o Alexandre, viu pessoal, um dia vocês vão conhecer ele aqui ao vivo aqui, mas para ele colocar aquele hino, né, como Zaqueu queria encontrar Deus. Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, fez toda a diferença, limpou, varreu, né, passou a ser o Senhor daquela casa, e é dessa forma que Deus quer fazer na sua vida. Nós vamos orar, e logo após você ouve essa canção, cante essa canção. Você que ainda não entregou a sua vida para Deus de verdade, você que está meio ainda indeciso, confuso, e talvez muitas vezes religioso, né? Preso como os judeus estavam na religiosidade. Deus te convida para a liberdade, como diz a missionária, liberdade com responsabilidade, ter Deus na sua vida, na sua casa espiritual, ser morada de Deus e poder desfrutar dessa comunhão. Olha o que é mais importante, sabe o que é? Numa casa, nós vemos hoje que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas nem se conversam mais, né? Não se comunicam mais dentro de casa, porque cada um com o celular na mão, cada um num quarto da casa, muitas vezes na hora do almoço, que era para todo mundo sentar na mesa junto, então cada um num lado, né? E não tem tempo para olhar um no olho do outro e dizer o quanto aquela pessoa é importante para você, o quanto teu esposo é importante, tua esposa é importante, teu filho é importante. Dá um abraço no teu filho, dá um beijo no teu... Isso é muito importante. Infelizmente as pessoas estão despercebidas disso. Agora, pastor, será que o Espírito Santo não merece um abraço nosso todo dia? Será que Deus não merece um bom dia? Que lindo, que maravilhoso o Senhor Jesus é. Olha o que Jesus faz na nossa vida, fez na nossa vida. Ele merece uma declaração de amor, sabe? Ele merece uma declaração de gratidão. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Ou ainda que o momento seja difícil, mas não esqueça, Salmo 103, o salmista diz, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que cura todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. Você tem 1000 motivos para agradecer a Deus, e Ele está aí, pronto para ouvir. E eu tenho certeza, assim como a Ana Paula lembrou aqui, que o Espírito Santo ele tem sentimento,
E a Bíblia diz que ele se entristece, e aí eu tenho o direito de dizer também que ele se alegra, porque quem se entristece também se alegra. Vamos deixar o Senhor mais alegre hoje? Você aí, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, ouvindo esta Tua palavra, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor, ó Deus, através do Senhor Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor fez, Pai, com que aquele que recebe o Teu Espírito Santo, que recebe, ó Deus, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser morada do Espírito Santo, morada de Deus. Oh Pai, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo e ouvindo esta palavra, muitos ainda não perceberam, Pai, não deram a importância para este privilégio tão grande de ter o Senhor na nossa vida. E muitos têm fechado a porta, muitos às vezes sem entender têm fechado a porta da sua vida, do seu coração para Deus. Oh Pai, mas nesta noite nós queremos, ó Deus, queremos, Pai, abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, totalmente para o Senhor. Se o Senhor não tem sido tão bem tratado na nossa casa, a partir de hoje nós queremos que o Senhor sinta, Pai, alegria de viver na nossa vida, que o Senhor sinta, ó Deus, como parte da nossa vida, como Senhor da nossa casa, do nosso viver. As nossas decisões sejam, Pai, confiadas no Senhor, as nossas escolhas, o nosso viver, como o Senhor já diz na sua palavra, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh Pai, é dessa forma que nós queremos viver para o Senhor, queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser porta-voz da Tua palavra, queremos ser, Pai, vaso, instrumento do Senhor, para aquilo que o Senhor planejou, para aquilo que o Senhor projetou, Pai. Que nós possamos ser fiel, obediente, Pai, à Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que está aí, Senhor, desanimado, que não tinha mais esperança hoje, Pai, possa entender, Pai, que o Senhor está muito mais perto do que nós imaginamos, porque o acesso agora, Pai, é livre. O acesso ao Pai através do Senhor Jesus é um acesso livre. Por isso eu te peço, Pai, abençoa a família, abençoa a casa, abençoa os filhos, Pai. Ó Deus, que nós possamos honrar cada dia mais a Tua presença na nossa vida. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.